Olá, eu sou o Márcio Pessivo, atualmente trabalho como gerente de marketing do Fortaleza. O que motivou você em trabalhar com marketing esportivo? Eu tive, acho que como a maioria das crianças, um sonho de, quando criança, ser jogador de futebol, né? E aí eu sempre fui muito envolvido com isso e eu morava no interior, em Aracati, né? E eu vim para cá fazer o ensino médio. E entre estudar e o tempo que eu tinha livre, eu fui tentar ser jogador, né? Então eu fui pro próprio Fortaleza fazer teste, passei um mês lá, mas chegou um momento que eu tive que escolher entre continuar tentando e estudar, porque eu não estava indo bem no colégio, meu pai e minha mãe pressionando, né? E eu acabei indo para decidir que vou ficar mesmo, vou estudar e pronto, né? Mas eu sempre fui de assistir jogos de futebol, de jogar, de consumir conteúdo sobre, e nunca larguei isso, né? Acabei me decidindo por fazer publicidade, cursar publicidade na faculdade, fiz na UFC. E aí na publicidade eu encontrei uma forma de conectar o que eu estava estudando, né, com o que eu sempre gostei, que foi futebol. Então eu encontrei ali no marketing esportivo uma possibilidade de unir as duas coisas. O que eu estava estudando, o que eu pretendia trabalhar, com o que eu sempre gostei de fazer, o que eu sempre gostei de consumir. Então acho que a minha trajetória ela não é muito diferente no sentido da escolha, da conexão das áreas, mas foi por isso. Quais foram os principais desafios em assumir a gerência de marketing no Fortaleza Esporte Clube? Eu tive dois receios, né, quando eu recebi a proposta de trabalhar no Fortaleza. Eu estava há 4 anos na Convert, uma agência de marketing digital. Era o meu primeiro emprego, eu entrei lá como estagiário e fui percorrendo todas as funções. E o meu grande receio era... Eu passei 4 anos trabalhando totalmente focado com digital e eu ia para o Fortaleza, que é um mundo, né? O digital é só uma parte. Então eu tinha essa preocupação se eu saberia tocar as outras funções. Eu já tinha gerenciado uma equipe na Convert, então não tinha problema em gerenciar a equipe no Fortaleza, mas eu tinha preocupação com a parte de eventos, que eu nunca tinha trabalhado, a parte de operação de jogo. Então era um medo ali de ir e não saber muito bem conduzir. Dei muita sorte de ter uma equipe bem parceira mesmo, então eu acabei dando mais liberdade para as pessoas, até para que isso me ajudasse, né? E aos poucos eu pudesse ir aprendendo, ir tocando, entendendo como as coisas funcionavam. E o meu segundo medo é que, como eu estava numa agência há 4 anos, eu estava muito bem estabilizado. Então eu já conhecia todo mundo, eu já tinha passado por várias funções, eu estava muito, digamos assim, confortável onde eu estava. E futebol é muito esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? Uma hora tá tudo muito bom, uma hora tá tudo muito ruim. Quando ganha é tudo legal, quando perde é tudo ruim. Então eu também tinha esse receio de perder essa estabilidade que eu tinha, mas como era um desafio, era um pouco do que eu sempre quis trabalhar, então eu acabei deixando isso de lado, se desse errado, tentei, e acabou que tudo é tão intenso lá que com um mês, 2 meses, eu já tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa, né? Ter saído da agência de publicidade e ter migrado pro Fortaleza. Conta pra gente como é feito esse trabalho com o clube desenvolvendo ações de marketing. Hoje a gente tem cerca de 16 pessoas, né, no departamento de marketing e comunicação. Então, a gente funciona de fato como uma agência dentro do Fortaleza, todo mundo 24 horas pensando Fortaleza, né? E quem são nossos clientes? Nossos clientes são os outros setores que a gente acaba tendo que atender e o próprio clube. Para eu que vim de agência, onde você tem que entender vários clientes, várias empresas, trabalhar no clube é, digamos assim, um pouco mais fácil, porque tudo é sobre um mesmo, digamos assim, um mesmo cliente, né? Que no caso é o Fortaleza. A gente tem um planejamento estratégico, que é definido por uma consultoria que atende Fortaleza, e esse planejamento ele é feito para todos os setores, e aí o marketing entra nisso com os seus objetivos e metas. Então tudo que a gente faz é pautado dentro desses objetivos e metas. Então campanhas que a gente faz de venda de produto, de ação social, de reforço de marca, tudo isso está dentro do que foi estipulado para a gente nesse planejamento estratégico que é feito anualmente. Você assumiu a gerência de marketing do Fortaleza em 2018. Quais mudanças você conseguiu implementar desde a sua chegada no marketing do clube? Eu entrei num momento de transição, porque o
que é que acontecia? Até 2017, o Fortaleza ele terceirizava a parte de marketing dele. Ele tinha uma equipe muito pequena dentro do clube e ele era atendido por uma agência, que era a Delanteiro, que é o sócio dela, né, que é o Marcel Pinheiro, ele também é diretor de marketing do Fortaleza. Então, a Delanteiro, a agência dele, atendia o clube. Qual era o grande problema disso? O clube acontece muita coisa ali, tudo muito rápido, e há coisas que não pode esperar, e a agência tem aquele sistema de pauta, de às vezes ter um cliente na frente, então perdia-se muito o timing do negócio que o futebol exige. E eu entrei meio que nesse momento de transição e com uma função muito específica, que era, a gente vai criar uma equipe interna, como se fosse uma house dentro do próprio Fortaleza, a gente vai fazer algumas contratações, né? Então eu entrei com essa primeira missão de mudar meio que o modelo, né? Sair de algo terceirizado para algo interno, onde a gente vai atender o clube como um todo, meio que o tempo todo. O que eu acho que eu mais consegui implementar foi a questão digital. Como eu vinha por experiência digital, e foi um dos pontos que me fez ser escolhido na entrevista que eu tive, a gente se focou muito no que é que a gente pode acrescentar ao digital, como é que a gente pode rentabilizar, como é que a gente pode aumentar a presença do Fortaleza na parte digital, não só em rede social, mas em site, em anúncio, enfim, aumentar a presença do Fortaleza de forma mais completa no meio digital, né? Não só em rede social. E acho que é esse ponto. E um segundo ponto, eu tenho meio que na equipe uma fama de alterador, né? O que é tudo que, não tudo, né? Mas a maioria das coisas que eu recebo, eu sou meio cri-cri. Não, acho que isso dá para ficar um pouco melhor, acho que isso poderia ser assim, assim, assado. Claro que tem momentos que a gente precisa focar na agilidade, na rapidez que aquilo precisa, mas há momentos que a gente tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de liberdade, que eu tento meio que extrair o máximo ali. Dá para fazer melhor, a gente aumentou o sarrafo, então a gente tem que ser sempre daqui para cima. Então eu iria nesses pontos, né? Um pouco mais assim de cuidado com as coisas que a gente faz. E a parte do digital, acho que foi onde eu acrescentei mais logo que eu entrei. Quais são os desafios para se trabalhar com marketing dentro do futebol? Gosto sempre de frisar que você precisa... O futebol, tudo que é importante acontece fora do horário comercial. Então, um jogo, se é durante a semana, é à noite, se é no final... A maioria dos jogos são nos finais de semana, né? Então, a pessoa precisa estar preparada para abdicar de algumas coisas, de tempo livre, de tempo com família, porque final de semana não é só o fato de ter o jogo, enquanto o jogo não começa. O jogo talvez seja a parte mais tranquila para a gente enquanto ele está rolando. Mas enquanto ele não começa, a gente tem todo um trabalho ali de preparação, de comunicação, de informação que a gente precisa passar. Quando ele termina, a gente precisa repercutir tudo o que aconteceu. Se foi um resultado positivo, a gente vai para um caminho. Se foi uma derrota, a gente toma outra decisão. A gente aproveita muito o que acontece dentro do jogo. Então, requer um envolvimento muito grande que vai além do horário comercial, na maioria das vezes. Então, a maioria das pessoas elas estão acostumadas eu entro 8 horas, saio 5 horas, saio 6 horas. No futebol não tem essa. Você meio que não tem muito horário para entrar e você também não tem horário para sair, né? Então, muitas vezes você faz ali seu expediente até 6 horas e às 7 horas o presidente lhe liga porque vai precisar anunciar um jogador e você precisa já começar a pensar aqui como é que vai ser, buscar informação, preparar tudo. Então, eu acho que isso é algo que parece simples, que muita gente que quer entrar costuma dizer, mas eu faço. No começo é normal, porque você tem aquela empolgação, é o novo, às vezes é o time que você gosta, você está onde você sempre quis trabalhar, mas com o passar do tempo, aquilo perde o encanto, vai entrando na sua rotina, você meio que tem que entender que aquilo é o básico, né? Você não pode ser só no momento, não. Ali vai exigir muito de você o tempo todo, é de domingo a domingo. Então, acho que o grande desafio é esse, entender que você tem que se entregar mais do que normalmente você se entregaria para a maioria dos trabalhos. Você saber trabalhar muito essa questão dos altos e baixos, né, da emoção do torcedor, de você saber filtrar o que é que está sendo dito com consciência e o que está só sendo dito com raiva no calor da emoção. Eu acho que essas são as coisas mais que se diferenciam de outros ramos, né, que o futebol tem.
uma das coisas que eu senti muita diferença de agência para o Fortaleza é que, assim, a agência, muitas vezes você tinha que ter um cliente muito grande para uma campanha que você fizesse, para que ela tivesse uma repercussão muito grande, você pudesse dizer, poxa, olha aí, meu trabalho está sendo reconhecido, está saindo em vários locais. E no futebol, não. Tudo que você faz num clube como Fortaleza, que tem uma torcida muito grande, ele tem uma repercussão muito imediata e de proporção muito maior. Isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então você tem que estar muito ali equilibrado e ciente do seu trabalho para você nunca ficar se duvidando se o que você está fazendo é bom ou ruim pelo que os outros estão simplesmente falando, né? Então eu acho que essas são as grandes diferenças. No seu primeiro ano de atuação no clube, o marketing de Fortaleza ganhou um ouro e 2 pratas na premiação Festival Lusófonos de Portugal. O que significou para você esse reconhecimento? Esse reconhecimento ele é da equipe como um todo, né? Essas ações, se eu não me engano, elas foram feitas em parceria com a Delanteiro, que era a agência que atendia o Fortaleza, mas a gente sempre teve uma ligação muito tranquila. O Fortaleza ele é muito aberto e ele se caracterizou muito por ser um clube criativo, um clube que busca fazer as coisas diferentes, então isso atrai muito o mercado e as agências de publicidade procuram muito o clube para fazer isso. Foi o caso das ações de 2018, né, que foi o ano que eu entrei. O que eu acho que foi importante aí no meu caso é que isso ajudou a consolidar o setor de marketing dentro do clube, né? E aí quando você tem um setor mais consolidado, você tem mais liberdade para trabalhar, você tem mais confiança para trabalhar. A gente conseguiu ter um orçamento próprio para o setor, o que não era comum. Então, o grande ganho, no meu ponto de vista, foi a liberdade e a confiança que a gente passou a ter e a receber por conta das premiações, por conta dos resultados, independente de prêmio, né? Por conta da repercussão que a gente passou a ter, do quanto a marca Fortaleza ela conseguiu crescer. Porque 2018 foi um ano onde a gente teve sucesso dentro de campo, e a gente conseguiu aproveitar esse sucesso de diversas formas, principalmente no marketing. Então foi um ano que a gente também cresceu muito enquanto setor, internamente e externamente, e aí facilita muito quando você tem liberdade e confiança para trabalhar, muito mais fácil de você ter aceitação quando você leva uma campanha, quando você leva uma ação, leva uma proposta. Então isso para a gente foi bem, bem importante. Sabemos que o esporte gera muito lucro para as marcas que patrocinam os clubes. Qual o papel principal do profissional de marketing nessa relação? A gente costuma dizer que uma empresa investir em futebol é muito barato, porque o tanto que você gastaria para investir numa propaganda, por exemplo, num horário nobre, num canal de TV, não se compara ao investimento que você faz para patrocinar um clube e você ficar ali constantemente em noticiário, em programa esportivo, durante um jogo que dura 2 horas. Então a gente costuma dizer que é muito barato investir no futebol, né? E aí qual é o nosso papel? O nosso papel é um papel parecido com o de agência mesmo, de entender o patrocinador, de saber quais são os objetivos dele, de ser parceiro, entender que o que ele investe, se você conseguir trabalhar bem o que ele quer, você entregar os resultados que ele espera, esse patrocínio ele vai ser mais duradouro, consequentemente o clube vai ganhar mais dinheiro. Então eu acho que o principal é você entender o patrocinador, e está mudando um pouco essa mentalidade. Antes era muito assim de eu sou uma empresa, vou pagar para estar no teu uniforme e isso é suficiente, não precisa ter nenhum trabalho ali enquanto o clube, e isso está mudando. Cada vez mais as empresas estão buscando negócio, buscando performance. Então hoje ter a marca dela estampada, seja no uniforme, seja no backdrop, seja onde for, é só uma parte muito pequena do negócio. Então hoje os clubes eles estão tendo que entender mais dos negócios dos patrocinadores, propor mais ideias, buscar mais ações que sejam mais facilmente, como é que eu posso dizer, que ela possa mais facilmente o resultado ser mostrado para o patrocinador, né? Não seja só aquela coisa, você passou, sua marca foi estampada no jornal tal, na TV tal, e a gente tinha um relatório que era muito assim, não era muito detalhado, era uma coisa assim, muito subjetiva, você não tinha as coisas muito bem determinadas,
E agora não, né? Principalmente com o digital, onde tudo tem métrica, tudo você consegue comprovar. Isso, então, essa relação ela mudou muito e é muito nesse sentido, né? De você entender o patrocinador, saber quais são as dores, as dificuldades dele, o porquê ele está ali patrocinando, ele tem um objetivo ali por trás que vai além da exposição, né? Como é que ele quer se conectar com o seu torcedor, qual é a relação que ele quer ter, se é uma relação apenas de venda ou se não é uma relação de fato construir um relacionamento. Então é muito nessa linha. Durante esse período de pandemia, como foi trabalhar no clube quando os jogos estiveram suspensos? Como vocês buscaram se reinventar? Logo quando os jogos foram paralisados e a gente teve a determinação interna que a gente ia para o home office, né? Então o clube, a sede administrativa ia parar, entre aspas, a gente achou que nossas demandas elas vão diminuir, tá sem jogo e tal, o jogo consome muito a pauta interna da equipe, né? Mas o que aconteceu foi totalmente contrário. Enquanto outros setores tiveram mesmo as suas demandas diminuídas, a gente teve um crescimento e a gente acabou se tornando o coração do clube. Não só isso, não acho que aconteceu só com Fortaleza, aconteceu com todos os outros clubes, né? A gente tem uma parte muito peculiar de ter contato com o torcedor, hoje muito através de rede social. Então a gente ficou responsável por informar, por engajá-lo, manter essa relação com o clube aquecida, ser um dos únicos canais de venda mesmo, de e-commerce, foi algo que a gente utilizou muito. E os outros setores foi mais um trabalho ali de avaliação do que vinha sendo feito, de planejamento, olhando para o futuro. E a gente era tendo que fazer isso ao mesmo tempo em que continuava tendo um volume muito grande nas demandas. E o nosso desafio era ter menos liberdade, mesmo em questão de uso de jogador, em possibilidade de jogo, em possibilidade de fazer coisas com os torcedores. Então a gente teve que trabalhar muito a nossa parte criativa, e aí a gente deu sorte, digamos assim, porque a gente já é acostumado a seguir essa linha criativa, né? Então a gente costumeiramente tenta fazer coisas que engajem, coisas que sejam diferentes, que fujam um pouco da rotina. E foi nessa linha, né? Qual era o grande problema pra gente, que ainda é hoje, né? Não saber quando isso vai terminar, quando as coisas vão de fato se normalizar. Hoje a gente já tem os jogos, mas a gente não tem público, então isso muda totalmente tudo aquilo que a gente se acostumou a fazer, né? Mas esse período foi um período assim, muito de ajuste interno, de planejamento, de fazer as coisas que você já fazia de maneira diferente, de quebrar a cabeça mesmo para, poxa, como é que a gente vai gerar receita para o clube nesse momento tão difícil que ele está sem jogo, que ele está sem sócio, que ele está sem as lojas abertas, então é um momento de queda de receita. Então foi um desafio bem que a gente ainda está passando, né? Mas que acho que todo mundo, quando isso finalizar, vai ter saído como um profissional, digamos assim, com mais opções, com mais soluções, um profissional mais maduro, né? Então o nosso trabalho foi muito nessa linha de como manter essa relação aquecida, como continuar gerando receita, como fazer esse cara perceber que ele não tinha o jogo para ir, que é a principal coisa, digamos assim, o principal momento deles, né? É a principal atividade do clube, é o momento que a gente consegue colocar 50 mil pessoas, isso é mais do que qualquer outra festa que se tem aí, desses shows, né? Então foi muito desafiador, continua sendo, hoje com mais liberdade por conta dos jogos terem voltado, mas ainda com uma série de problemas ou coisinhas que a gente tem que saber lidar, por não estar tudo ainda como era antigamente, se é que vai voltar a ser como era antigamente. O Fortaleza está montando um time para jogos eletrônicos em 2021. Conta pra gente sobre esse projeto no eSports. Esse projeto, ele dentro do Fortaleza é dividido, tem uma pasta própria, né, um setor próprio que cuida da parte de jogos eletrônicos, né? O que a gente viu é que até 2019, comecinho de 2020, a gente não tinha nenhum jogo eletrônico, nenhuma equipe, né? Já havia uma demanda, e era uma demanda reprimida, e esse início, nossa entrada, né, nos jogos eletrônicos, ela casa exatamente com o início da pandemia. Então, sem os jogos, a gente foi para os jogos eletrônicos, né? Então, a gente começou por, acho que FIFA e PES, ou foi só FIFA, não lembro bem.
E de início a gente pensava, não, a gente é um clube de futebol, vamos só nesse jogo. E o que aconteceu é que a gente foi tendo resultados muito bons, né? O Fortaleza ele não entra em nenhuma modalidade de competição só por estar, ele realmente quer reforçar esse posicionamento de um clube que briga por título, um clube que está sempre brigando lá em cima. Não foi diferente nos jogos eletrônicos. A gente começou com o FIFA, depois foi para o PES. No finalzinho de 2020 a gente já foi conseguindo ter novas equipes e novos, não é modalidade que chama, mas novos jogos, né? E aí saindo do futebol, indo para CS, indo para Free Fire, indo para LoL, enfim, a gente foi aumentando esse leque. Os jogos eletrônicos não é algo novo, é algo que já está rolando há algum tempo, né? E quem pegou lá do começo está aproveitando agora porque já está estabilizado. O Fortaleza começou no ano passado, como eu falei, então ele está muito nesse momento ainda de desenvolvimento. A gente acabou de abrir, acho que uma equipe para Free Fire, né? Tá fazendo essa seleção das pessoas, CS também, só que é um modelo onde o Fortaleza ele apoia essas equipes, né? Então, Fortaleza ele vai ceder a marca Fortaleza, ele vai ceder os canais dele para divulgação, vai ceder o nome Fortaleza para essas equipes, e aí vai tendo esse desenvolvimento. O papel do marketing nesse caso, hoje, ele ainda é muito distante. Tá? Essas equipes ela ainda fazem as próprias divulgações, porque a gente tem uma demanda muito grande de todos os setores do clube, como eu falei, né? E ainda não teve essa conexão tão grande com os esportes eletrônicos. Mas à medida que isso for crescendo, que isso for ganhando importância dentro do clube, que isso for gerando receita, né? O Fortaleza tem muito esse cuidado de entrar nas coisas, mas as coisas precisam se pagar, ser autossustentável, né? Aquilo não pode ser simplesmente uma despesa. Então, a partir do momento que se encaixar nisso, aumentar a importância dentro do clube, eu acredito que o marketing vai se conectar mais e a gente vai ter um trabalho mais completo nessa área em termos de divulgação, em termos de envolvimento, em termos de resultado. Durante a sua trajetória, frente do Fortaleza Esporte Clube, qual ação de marketing ou campanha que mais marcou até hoje? Eu gosto muito de 3, né? Uma que a gente fez em 2019, logo depois que a gente foi campeão do Nordeste. Acho que no dia seguinte, ou foi 2 dias depois, a gente fez uma ação de pichar o muro do Fortaleza, da sede do Fortaleza, né? E normalmente no futebol, quando o muro do clube amanhece pichado, é revolta da torcida porque o time está muito mal. E nesse caso a gente aproveitou um título e no dia seguinte amanheceu com os muros pichados, né? E as pessoas não entendiam, poxa, que é que pichou o muro do Fortaleza, o time acabou de ser campeão, o que é que está acontecendo? E a gente tinha feito a ideia para durar um pouco mais de tempo, mas quando os torcedores viram o muro pichado, começou a... Poxa, quem é que pichou? Deve ter sido a torcida rival, então a gente vai aqui confrontar a torcida rival. E para evitar isso, a gente teve que antecipar a revelação da ação. E ela era uma ação contra o suicídio. O que é que era pichado lá? Acabou, já chega, coisas assim, né? Frases nessa linha. Que linkavam com o futebol, que muitas vezes são as pichações que vão quando o clube não está bem, não era o nosso caso, mas também falava muito sobre como as pessoas com depressão se sentiam, né? Então, muitas vezes elas já estavam ali no limite, não tinham com quem conversar, e estavam tendo pensamentos de, infelizmente, se suicidar. E a gente foi para essa campanha junto com, acho que era o Ministério da Saúde, se eu não me engano, né? E aí a gente disponibilizava número de psicólogos para as pessoas poderem conversar. Então, quando a gente fez essa virada, isso foi, impactou muito as pessoas, porque foi para jornal que o muro estava pichado e quando teve a revelação, ninguém esperava que fosse aquilo. A gente conseguiu ter uma visibilidade muito grande da ação, de repercutir em muitos jornais nacionais, não só locais, né? Então, essa da pichação foi uma. Uma outra que eu gosto muito a gente fez em 2020, que foi no Dia da Mulher.
A gente fez no estádio, acho que era um jogo da Copa do Nordeste, acho que devia ter 15 mil pessoas no estádio, 20 mil pessoas. A gente contratou um casal de atores, colocou ele num setor do estádio, mais distante da torcida, né? E o que a gente combinou com eles tem a câmera do beijo no intervalo, onde ela foca nos casais, e os casais, quando a câmera bate, eles se beijam, né? Eles seriam o casal número 3, e a gente fez com 1, com 2, e no momento deles, ele ia tentar beijá-la, e ela não ia querer, ele ia insistir, forçar e ameaçar bater nela. Isso tudo ia ser ao vivo, né? Com muita gente lá, a gente tinha uma preocupação muito grande com a integridade física dos atores, então a gente colocou ele afastado, posicionou algumas pessoas da equipe para se envolver caso qualquer coisa pudesse dar indício que ia acontecer, né? E aí foi isso, no intervalo do jogo, câmera do beijo, foi com o primeiro casal tudo tranquilo, foi com o segundo casal tudo tranquilo, e quando foi para eles dois, ela já tava com uma cara de como se tivesse brigado com ele vai tentar beijá-la, ela não quer, ele insiste, ele ameaça bater. Isso o telão mostrando para todo mundo que tava no estádio, né? E como era uma ação ao vivo, pra gente era algo assim, poxa, será que vai dar certo, será que não vai? A gente ensaiou antes de começar o jogo. E foi tão, maluco o negócio que quando ele ameaça, o telão fecha, encerra. Então ficou todo mundo sem saber o que estava acontecendo, e a gente que sabia o que ia acontecer, sentiu o frisson, assim, sentiu que o clima no estádio mudou, né? E aí quando o vídeo encerra, e depois de alguns segundos ele volta, são os dois atores conversando, já falando, né? Esse vídeo é sobre para combate à violência contra mulheres, que você acabou de presenciar, acontece muitas vezes em casa, casais, então você precisa se envolver e tal, você não pode deixar aquilo acontecer, esse sentimento de revolta que você tá, é um sentimento que você tem que ter e você realmente tem que agir. Então a gente conseguiu ali fazer uma ação, também repercutiu muito, local e nacionalmente. Os atores, os maiores públicos para qual eles tinham se apresentado eram 700 pessoas. Eles se apresentaram para 15 mil naquele dia, né? O cara recebeu algumas ameaças, se eu não me engano, depois, porque, tem gente que não vê o desenrolar da ação, né? Mas aí tudo acabou muito bem, a repercussão foi muito legal. E uma terceira ação que eu gosto muito, a gente fez recentemente, num jogo contra o Corinthians, né? A gente fez a campanha, chama-se Alvos do Racismo. E aí a gente pegou os atletas negros do Fortaleza e a camisa que normalmente é listrada horizontalmente, na parte das costas desses atletas negros, ao invés das listras, a gente desenhou um alvo, né? Que era como eles muitas vezes se veem na sociedade, né? Como alvos do racismo mesmo. Então eles entraram em campo, os atletas negros entraram com essa camisa modificada, os atletas que não são negros entraram com a camisa normal justamente para dar esse choque. Essa ação também foi muito legal, porque a gente teve uma repercussão muito grande, a gente conseguiu fazer contatos com influenciadores que defendem a causa, então a gente conseguiu mais uma vez, né, fazer uma ação ali com o futebol, reforçar a marca Fortaleza, reforçar o posicionamento do Fortaleza, a preocupação com as causas sociais, e ao mesmo tempo a gente se preocupou em não só falar dessa ação, né? Essa ação ela tinha um objetivo final, que era modificar uma lei, porque no esporte o que acontece? Se você fizer uma injúria racial dentro do estádio, você é torcedor, faz uma injúria racial dentro do estádio, isso não é tratado como crime. Então a ação, o fim dela era um abaixo-assinado para que essa lei fosse revisada e isso passasse a ser tratado como crime, né? Então a gente lançou um abaixo-assinado onde qualquer pessoa, independente de torcer Fortaleza ou não, mas que se identifica com a causa, pudesse lá assinar, fazer sua contribuição para que a gente pudesse fazer a revisão dessa lei, né? Essa ação ela ainda está ativa, qualquer pessoa pode ir lá e fazer parte do abaixo-assinado, e quando a gente atingir o número X de assinaturas, a gente vai levar esse abaixo-assinado para ver se a gente consegue a revisão da lei.